Olá, Luísa Ferreira, boa tarde. Obrigado por receberes o podcast Gosti no teu estúdio. Luísa Ferreira é uma fotógrafa que iniciou a sua carreira na década de 80 e hoje vamos saber mais sobre esse percurso. Ok? Muito obrigada, Agostinho. Estou muito contente por te receber aqui. Acho que é um bom desafio. Ok. Agradeço-te muito. Vamos rememorar esse percurso. Lembras-te quando é que a primeira ideia de fotografia surgiu na tua vida? É assim, eu não tinha muita possibilidade de fotografar, mas quando fiz a quarta classe, o exame da quarta classe, pedi à minha mãe para me oferecer uma máquina. Foi uma Kodak que ela me comprou. Foi o que eu vi e na altura... Era a Kodak Instamatic? É a Tali e custava 100 escudos. Uhum. Sim, é Instamatic. Era o Roll 126? Era. Sim, aquelas cassetes. Fazia fotografias quadradas, formato Sim, quadrado, sim. mas não como o 6.6 mais pequeno. Sim, sim. E depois, pronto, mais tarde, não sei se isto é importante, mas mais tarde eu estava sempre a comprar livros e naquela minha época, e tua também, uma das coisas era o Círculo Leitores. Sim. E nós depois, quando fazíamos sócios, ganhávamos alguma coisa. E uma das coisas que eu ganhei foi a Agfamatic, com aquele filme pequenino, não me Sim. lembro agora o nome do filme. Tinha uma cassete e Sim. era... Era formato 110, se calhar, aquele muito fininho. Se calhar é isso, 110. O Zé Luís Neto também tem uma máquina dessas, por exemplo. E já expôs fotografias que, assim, com aquela dimensão Sim, mesmo, sim. tipo prova de contacto. Depois comecei a perceber que a fotografia tinha algum interesse para mim, mas dizer-te exatamente, porque tinha um ou outro amigo fotógrafo, gostava de ver fotografia, gostava de pintura, gostava de imensas coisas, me dado imensas coisas ligadas com a arte, com o cinema, etc. A fotografia está no cinema de uma forma, pronto, como inseparável, não é? A fotografia é cinema. Não, é ao contrário, cinema é fotografia. Sim. E eu fui à Suíça nos anos 80, 82, se não me engano, e fui à Suíça trabalhar no verão. Percebi que lá se ganhava dinheiro para comprar uma máquina fotográfica. E depois decidi voltar para lá, mas primeiro passei por Paris a falar com um fotógrafo que eu tinha conhecido no Tramps, um fotógrafo de moda, um fotógrafo francês, que não me recordo o nome, e pedi para falar com ele porque ele tinha dado o cartão, quando eu fosse lá, ir falar com ele, para ele me ajudar o que é que eu devia fazer, qual era a máquina que devia comprar, qual era a escola que eu devia ir, etc. E lembro Desculpa, perfeitamente... tu aí tinhas acabado o liceu, estavas na faculdade? Não. Não, tinha-me candidatado à faculdade, inscrito na sim. faculdade, portanto tinha feito o 12º Sim. e houve um ano que não estudei por causa da Suíça, mas porque voltei já num momento que já não dava para ir concluir o 12º e então fui lá ter com esse fotógrafo e ele disse para eu falar com o assistente dele, que me recebeu na casa dele, e disse: não vais para escola nenhuma, compras Photographie point par point, Um livro. sim, um livro, e compras a máquina FM2 da Nikon e a objetiva macro 2.8. Ok. Naquela altura, a FNAC em Paris tinha uns booklets com as comparações entre as marcas e os modelos e não sei o que de máquinas fotográficas, e eu achei que a FE2 era melhor. Porquê? Porque tinha um botão para poder fazer dupla exposição, que era sim, uma coisa uma que me interessava a alavancazinha. mim muito. Então eu não comprei a FM2, porque também não sabia grande coisa sobre as máquinas, comprei aquela que durou imensos anos, ainda a tenho. Tive só um problema mecânico, uns, sei lá, 10 anos ou mais depois de eu ter comprado. Mas depois, mais tarde, comprei a FM em segunda mão.
Porque fiquei com aquela, não comprei a FM. E depois dei ao meu filho quando ele fez 10 anos. Pronto. Depois... A diferença entre a FE e a FM é que a FM continuava a funcionar mesmo sem pilha. Exatamente. Era mecânica, enquanto que a FE sem pilha bloqueava. Não, pois, ou só havia uma velocidade de 1,90, só funcionava a 1,90. Ela não disparava mesmo sem pilha. Sim, bloqueava. É, porque a FM e a FM2, portanto as FMs é que continuavam a disparar numa determinada velocidade. E então, foste ter com o fotógrafo, compraste a máquina? Comprei a máquina, não, e depois em Paris ainda andei a ver escolas para estudar, mas era impossível, porque eu tinha que estudar, pagar a escola, porque eram escolas privadas, e tinha que trabalhar para viver lá. Sim. E pronto, tudo. E alojamento e tudo. E eu achei que era impossível, fui para a Suíça. Na Suíça, pronto, fiquei 2 anos, logo nos primeiros meses comprei a máquina. Foi até um amigo meu que estava a estudar em Zurique, na faculdade, havia 20% de desconto lá e ele comprou uma máquina e mandou para a minha casa por correio. Eu lembro-me que recebi a máquina à noite, a caixa com a máquina objetiva. E toda a gente me dizia, mas por que é que vais comprar essa objetiva tão cara? Porque era das mais caras. Se tivesse comprado uma 50 normal, pronto, uma normal ou uma 28 ou assim, era um preço completamente diferente. Sim. Mas eu era assim, não, aquele fotógrafo disse que eu tenho que comprar isto e é isto. Acreditava, percebes? Sim, claro. E eu acho que foi uma grande experiência, porque podia fotografar um por um ou outras coisas, quer dizer... Sim, para retratos também era bom. Era bom para inúmeras coisas e tirei muito proveito disso. Depois continuei a comprar equipamento a 28, já nem sei tudo o que comprei naquela altura, comprei também uma 24, eu gostava também da grande angular. Uma 50 só comprei muito mais tarde, porque lá está, a 55 dava para excelentes retratos. Claro. E até podias fotografar só o olho. Exato. E ia estudando por aquele livro, fazia experiências, fotografava muito a cores. Negativo de cor? Negativo de cor e slides, o Ektachrome 64. Não, o Kodachrome 64, que tinhas depois para mandar revelar. E que revelava-se na Suíça, não é? Portanto, sim, havia ao pé do laboratório. Mas tinhas que mandar. Sim, por correio. Pronto. Depois, eu não sei se mandava, se entregava no fotógrafo onde eu ia mandar revelar os outros filmes, o preto e branco e a cores, e os negativos de cor, e ele mandava para lá. Que assim já não me lembro. Bom, mas também já foi há tantos anos. E discutia depois muito com o fotógrafo, ele via sempre as minhas fotografias, porque ele tinha uma loja, mas também era fotógrafo, tinha um estúdio. Aliás, ele depois até me fez um retrato, quis-me fazer um retrato. E depois dizia assim, aqui as suas duplas posições, isto é muito fotografia espanhola. E eu dizia, ok. Era engraçado, porque houve em Portugal, naquela altura, nós não tínhamos muito acesso, nos anos 80, o 25 de Abril tinha sido há pouco tempo. Sim. Portanto, não havia... muita... A nossa geração acho que nem conhecia o trabalho do Lemos. Não. Do Fernando Lemos, as duplas exposições dos surrealistas, não é? Eu vi isso quando a exposição teve nos anos 90 no CAM, na Gulbenkian. Foi a primeira vez que eu vi o trabalho do Fernando Lemos. Havia uma outra imagem que aparecia no âmbito dos surrealistas, talvez não é? Mas tenha o trabalho visto todo assim, mas não. como trabalho de Fernando Lemos... Foi só nessa altura. Possivelmente vi, mas não sei. Depois também me interessava muito o surrealismo. Tinha livros franceses sobre o surrealismo, tanto Human Ray, esses todos. Interessava-me imenso isso. Agora que falaste do surrealismo, já não me estava a lembrar disso. Portanto, havia ali... Eram pontos que se iam construindo, mas eu não sabia que ia ser fotógrafo. Eu queria a máquina. Querias fazer fotografias. E lá na Suíça ias ver exposições? Muito poucas. Muito pouco. Porque eu estava em Montreux, depois mais tarde... e fui à escola de imagem de VV, l'École d'Image de VV,
para me inscrever lá, para estudar lá. E disseram que já não tinha idade. Tinha, pá, aí uns meses, estás a ver? Era, agora não sei se era, devia ser uns meses de diferença, mas já não pude entrar. Também não sei como é que tinha feito para pagar a escola e trabalhar, enfim, mas pronto, eu acreditava muitas coisas. Depois em Lausanne, aí em Lausanne vi algumas exposições, mas não tive muito tempo em Lausanne a viver, tive para aí meio ano. Qual é a primeira exposição que viste que te marcou? Há assim uma que te lembres? Não, assim de fotografia. Sim. Foi de fotografia em Lisboa, que eu me lembro, foi uma exposição na Módulo, no quarto andar, Na António Augusto Aguiar. na António Augusto Aguiar, do Mário Teixeira da Silva. Mas a exposição Quem era era o de quem? fotógrafo, agora não me recordo. Se era o Paulo Nusolino. Ou era o Nusolino, ou a coleção daquela galeria de Paris, a Gato Gaillard. Foram as Eu acho que exposições era ele só um teve lá. fotógrafo. Era o Nusolino. Mas já não me lembro. E foi para aí, isso já foi, quando eu voltei de lá, foi para aí em 86, 87. Deve ter sido a do Quando eu estava a Nusolino. estudar no IAD. Fomos lá com a Mónica, com a minha professora, a Mónica Freitas. E não me recordo realmente. Portanto, na Suíça, digamos que eras fotógrafa amadora, estavas Sim. a experimentar a máquina, Estava sempre a fazer a explorar coisas. os materiais. Sim, e fotografava muito pessoas, também fotografava o que me rodeava. Sim. E discutia, depois tinha um amigo fotógrafo em Lausanne, também discutia um bocadinho com ele. E com esse fotógrafo devei. E havia um outro que fazia ski aquático, que eu passava muito tempo à beira do Lago Le Mans, pronto, ou sozinho ou com eles, e ele também gostava de fotografia, também falava com ele. E agora estou-me a lembrar destas coisas, tem graça, porque não tinha assim muitas pessoas, a maior parte dos meus amigos, as pessoas tinham uma point and shoot, quer dizer, usavam máquinas compactas, como antes eu também tive. Sim. Depois na Suíça também a minha terceira máquina, antes da outra a seguir, ou das outras que vieram depois, foi uma Canon Snappy. Lembro-me que era vermelha, muita gira. Eu fiz imensas coisas com ela. Portanto, depois dessa experiência na Suíça, vieste para Lisboa. Portanto, nessa altura já tinhas 20 e poucos anos, não é? Quando eu regressei, definitivamente, foi no verão de 86. Portanto, tinha... Tem 24, 25 25, anos. acho 25. E o que é que pensavas? Colocavas-te a questão: o que é que eu faço na vida? Queres ser fotógrafa? Aí, o que eu quis fazer foi colocar-me numa escola de fotografia para entrar, portanto, no meio da fotografia, conhecer pessoas, aprender mais e estar próximo desse mundo, que eu em Lisboa tinha 2 amigos fotógrafos, mas um estava na publicidade e o outro só o via às vezes, tinha vindo da moda e fazia muita coisa, mas não era através deles que eu iria conhecer o mundo da fotografia. E depois, um chamava-se Luís Lisboa, já agora posso dizer que sei, e o outro era o Tossachetti. Depois eu entrei no IAD, que era ali no Largo Barão Quintela, na Rua do Alecrim, e ao mesmo tempo entrei na Nova em Geografia Planeamento Regional. Pronto, pedi transferência da universidade, da faculdade onde eu tinha entrado, que era Economia, eu não queria nada fazer Economia na vida, e talvez tivesse sido bom para a minha economia, mas não era o mundo O percurso teria sido outro. Exato, não era um mundo que me interessasse de todo. E, portanto, entretanto, também a noite e o bairro alto, a noite no bairro alto, o bairro Começou. alto de dia, etc., estava em grande transformação e eu também, já antes de ir para a Suíça, gostava de ir dançar e estar com amigos e não sei o quê, portanto já estava numa coisa que era viver a vida que estava a acontecer. Sim. Não era muito possível ficar em casa, era uma vibração total. E portanto eu não tinha energia para fazer tudo, não é? Fotografia, estudar na universidade a geografia,
fotografar, enfim. Comecei a deixar para trás a geografia. Também naquela altura o planeamento regional era mais para dar aulas, eu não queria dar aulas. A minha ideia era, não sei, eu achava que ia fazer qualquer coisa em planeamento regional com a geografia, estudar a sociedade, etc. Mas a fotografia ao mesmo tempo, que eu estava sempre a fotografar no curso e após o curso, começou a ganhar espaço de possibilidade de trabalho na minha vida. Sim. E foi aí que eu acabei por desistir do curso, do outro, da faculdade, e continuei a experimentar, a trabalhar, começar a trabalhar em algumas coisas. Trabalhei também na escola de circo, no Chapitão. Também abriu nessa altura, começou nessa altura, não é? Foi em 87 e foi quando abriu o Chapitão. E eu também tinha feito aulas na escola de circo do Bairro Alto, mas não era um curso que eu fazia lá, eu fazia aulas de dança e artes do espetáculo e mais umas outras, expressão do corpo, etc. Assim umas coisas curiosas, que foram muito boas para mim, para eu me libertar de certos padrões, não é? Que os teus pais te vão incutindo para abrir o meu mundo. E então, também um pouco por isso, já conhecia a TT, eu estive a trabalhar um ano e meio, no Chapitão, no início. E depois... O curso do IAD demorou quanto tempo? O curso do IAD era um ano, mas nós podíamos frequentar o laboratório. Eu tive 3 anos a ir revelar filmes lá e imprimir, etc. E quando fazias isso, estavas a falar com os teus colegas, ou com os que já lá estavam, ou com os novos colegas. Um dos fotógrafos foi meu colega no IAD, nessa turma, foi o Carlos Ramos. Fomos os dois do mesmo ano. E o assistente de fotografia da Mónica Freitas era o Paulo Andrade. E agora não me estou a lembrar de outros nomes, mas há mais alguns nomes que depois continuaram na fotografia. Ao mesmo tempo também havia um curso de vídeo, tínhamos alguns colegas de vídeo que depois ficaram também muito famosos. Um deles é o José Pinheiro, e havia outro que agora não me recordo do nome, mas ele teve imenso trabalho, imensa projeção. Era também, mas me consigo lembrar, até nessa altura. Eu acho que é interessante também porque a fotografia e o vídeo estavam em paralelo, não é? Sim. E estava tudo a começar, não é? Em Lisboa, nessa altura. Sim. Eu até depois fiz umas aulas só de uma disciplina do curso de vídeo, que era a primeira vez que andei lá, foi com... Agora esqueci-me, detesto isto. Um cineasta, António, onde estudámos, era estética, técnica e linguagem de cinema. Estudámos o expressionismo alemão, os russos, aquela outra... Aquele mundo todo. Sim, forma de ver. E depois, no ano seguinte, tive com o Luís de Pina. Luís de Pina, que era da Cinemateca. Mas já estavas a trabalhar nos jornais? Não, porque a grande parte da tua vida depois foi fotografia de imprensa, não é? Fotojornalismo. Foi mais ou menos 10 anos, não foi a grande parte da minha vida. Eu colaborei com o Diário Popular, uma dada altura, porque eu andava sempre a fotografar, ou quase sempre, pronto. Portanto, andava sempre com a máquina o dia todo. Não é? E um dia estava numa festa do Platô, estava-me a divertir, mas levei a máquina. E também um bocado com a prática é que tu desenvolves o conhecimento, o equipamento. Quer dizer, a teoria é uma coisa, mas depois se não praticares, pelo menos é assim, tem sido a minha essência, é a prática. E
veio um homem falar comigo, o que é que eu estava a fazer? Estava a trabalhar para quem? Eu disse, é para mim. E ele disse, então dá-me o filme antes de ires embora, porque eu estou aqui e queria ter fotografias disto. Eu dei-lhe o filme, no dia seguinte tinha 2 fotografias na contracapa do Diário Popular, que era um vespertino, portanto um jornal que saía à tarde, e com o meu nome. Portanto, eu fiquei... Não, porque os jornais naquela altura muitas vezes não assinavam as fotografias, sim. Portanto tiveram atenção. E então ele chamava-se Manuel Neto, esse jornalista. Depois ele disse, olha, vamos querer que tu vás fazer trabalhos noturnos, porque os fotógrafos que estavam já um pouco cansados, já estavam lá há muitos anos. Eu agora não me lembro o nome como deve ser deles todos, por isso se calhar não vou dizer. Mas um é o Fernando Correia dos Santos. E o outro era o Miranda Castelo, acho eu. Castelo. E ainda havia mais um ou outro, mas eu agora não me lembro. Sim, fazia uma agenda do dia, não é? Depois à noite. Sim, então eu fazia os trabalhos da noite. Só que aquilo ia andando e eu nunca recebia nada. Até que um dia, foi na noite que o Cavaco Silva ganhou as eleições maioria absoluta, em 87. E nessa noite, então, fui... porque normalmente depois eu entregava os filmes e eles é que revelavam e imprimiam. E depois devolviam-me o filme em geral, os filmes. Mas nessa noite eu fui para a redação, porque andei com o Manuel Neto aí pela cidade. E depois fomos para a redação. E o chefe de redação, à época, era o Cássio Barradas. E ele disse assim, então, quanto é que... Hoje eu não sei se eu disse que ainda não me tinham pago. Ele disse, quanto é que queres ganhar? E eu disse, quero 10 contos. Na altura eu já andava a falar com a Mónica sobre esse assunto, que é a minha professora, porque eu não ganhava nada e andava a gastar os táxis e os filmes, enfim. E ele disse, dou-te 5 contos. E eu disse, não aceito. Então estás despedida. Foste despedida antes de ser contratada. E antes de ser paga. E então, enfim, eu também tinha... É um país... Pronto, imagina, não é que já eram muitos serviços que eu tinha feito, muitas coisas, e andava eu a investir. Sim, claro. E depois ele disse, vai para casa e pensa para me fazeres uma proposta. Depois eu voltei lá não sei quando e disse que queria 7,5, pronto, 7 contos e 500. E ficou assim. Não foste para a economia, mas tens algumas leis da economia na Ai, negociação. tenho muitas! Tenho muitas. Ai, lembro-me também, não sei se eu devia ter isto, mas também não tenho vergonha nenhuma disso. Quando acabei o curso no IAD, também a Mónica disse, veio aí uma pessoa perguntar se alguém queria trabalhar no verão. E eu disse logo, que eu queria era ganhar experiência. Então, era para o lado semanário, era uma agência que fazia umas produções para o lado semanário, ou produções, ou tinha aquela coisa, né, aquele produto, entre aspas. Então era para fotografar pessoas na praia. Pronto. As pessoas, os VIPs, as pessoas conhecidas, o Jet Set. Eu, nesse dia, depois fui ao Frágil dançar, como era hábito, e disse a um dos meus amigos da faculdade, disse, olha Paulinha, amanhã tenho que ir para a praia fotografar, queres vir comigo? Então ele disse sim, no dia seguinte apareceu ali no Camões, todo aperaltado, e vinha lindíssimo, como ele também andava sempre, mas quer dizer, não era nada para a praia que ele ia. E lá fomos para a praia, eu já tinha acho que eram 70-200, ainda não tinha 80-200, que era mais caro, depois comprei mais tarde. Estamos a falar de uma objetiva da Nikon. Da Nikon com um zoom com teleobjetiva. Meia tele até teleobjetiva. E depois eu fotografei por lá, andei por lá. As melhores em que praia é que foste? Sei lá. Acho que foi para a costa, mas não faço ideia, já não me lembro. Então foste fotografar pessoas, qualquer pessoa. Eu fui para a praia que eles me mandaram. Mandaram-te para uma praia. Mas eu não sei qual era a praia. É a coisa que menos me preocupa na vida.
Só estou a contar isto porque isto tem graça o que eu vou dizer a seguir. As melhores fotografias fiz do meu amigo, evidentemente, e essas não lhes mostrei, como é evidente. Porque aquilo eu fiz do meu amigo a preto e branco e as outras eram a cores. Então, quando eu entreguei as fotografias que eu escolhi, eles não conheciam ninguém. Não é? E foste despedida mais uma vez. Não fui. Então passaram a mandar um homem comigo para a praia. Para dizer, fotografa aquele. Não, e nem sequer ia ao meu lado, ia mais à frente e apontava uma cena. Que foi para aí 2 ou 3 meses. E pagavam bem? Eu acho que me começaram a pagar ao princípio e depois lembro-me que me ficaram a dever 40 contos. Portanto, não sei quando é que deixaram de pagar. Eram os tempos terríveis. Pronto, eu lembro que... Muitos calotes, não é? Yeah. Até na altura os cheques tinham muitos nomes. Pois, que os Cheque carecas... careca, de borracha, os saltitões. Era incrível. E depois... eu também tive um amigo, ainda tenho, que é o Francisco Trindade, que ele é músico e tinha muitos amigos músicos e, portanto, ele não queria que eu deixasse a fotografia, ele estava sempre também a incentivar-me e um dos livros que ele me ofereceu foi um livro do Luís Pavão, na época, mas agora não lembro qual é que era. Era as Tabernas de Lisboa? Não sei se era as Tabernas, se era outro. Bom, agora não me lembro, mas pronto. Lembro dele oferecer esse livro, vou-me a fotografar alguns músicos, um deles foi o Carlos Zíngaro. Sim. Portanto, aquilo era tudo assim, muita coisa em simultâneo. Mas voltando a essa história dos calotes, a Sofia Pinto Coelho fotografava, também tinha feito o IAD, fotografava na Capital, para o jornal A Capital, também era vespertino. Então, ela ganhava 500 escudos por fotografia. Ia fotografar, voltava, revelava, imprimia, não sei o quê. E às vezes a fotografia não saía, não ganhava dinheiro. Pois ganhava-se por fotografia publicada. Exato. E não por fotografias entregues. Ou nem por serviço. Sim. Era por fotografia publicada. Mas trabalhaste como fotógrafa de um jornal. Pois, depois do Chapitão, eu percebi que não podia continuar a trabalhar com pessoas que gostavam muito de se ver nas fotografias e que isso não me fazia evoluir, porque se eu fotografava os alunos e outras pessoas, em geral, as fotografias que ficavam bem, as pessoas estão bem, mas tu precisas de evoluir, então decidi procurar, bater à porta dos jornais e procurar trabalho, porque achei que era uma forma de evoluir como fotógrafa. E, bom, houve algumas peripécias, algumas experimentações, mas não vou dizer isso tudo, senão não saímos daqui. Sim. Mas posso por acaso dizer uma que eu voltei à Suíça, já para ir fazer. Então, propus a uma revista que ia a começar a acontecer, portanto, a edição ia aparecer em 89, já não sei bem quando. Propus, eu ia lá à Suíça, da Suíça ia fazer o Carnaval de Veneza, fotografar o Carnaval de Veneza, eu queria ir a Veneza e, portanto, aquilo interessava-lhes. E depois ia também, ao mesmo tempo, fazer entrevistas e visitas às fábricas de relógios suíços. Então fiz uma série delas e depois lá fui a Veneza e voltei, já não havia... A revista Face, não, ainda ia haver a revista Face, usaram as minhas fotografias das máscaras para fazer publicidade à revista Face, também não ganhei dinheiro nenhum e dei os melhores slides, dei os melhores slides dessas coisas que eu fiz e as entrevistas que eu fiz nas fábricas de relógios suíços, também fiquei sem os slides, só fiquei com restos. E do Carnaval também de Veneza só tenho os restos, felizmente que ainda tenho algumas coisas, mas e depois aquilo acabou por não sair a revista e transformou-se noutra publicação. Isso foi no fim dos anos 80? Ou já Isto foi em 89. Eu fui para a Suíça outra vez nessa altura, só por um mês e tal, e portanto o Carnaval tenho ideia que foi em fevereiro, nesse ano.
portanto era inverno. Uhum. E Pois, nessa altura em Lisboa apareciam muitas revistas, não é? E desapareciam, pois havia muito movimento, não é? E lojas de fotografia, lembras-te de que lojas é que frequentavas na altura? eu fotografava essencialmente a Zoom na Rua Nova do Almada, com o Luís Barbosa. Eu comprei lá a maior parte das minhas coisas. Sim, naquela época. E ainda até meados dos anos 90. Sei lá, tripés, luzes, máquinas. Comprei algumas coisas na Color Photo. Na Color Photo. Por exemplo, a minha Hasselblad X-Pan, quando saiu, comprei na Color Photo. Mas Ainda a de Alvalade ou a do... a daquela ao pé da Embaixada da Rússia, Sim, ok. ao pé do Que era técnico. do Silva. Eu estava a fotografar no técnico um trabalho, foi para aí em 99 isso, aquilo foi um trabalho que foi um levantamento sobre a ciência em Portugal, entre 99 e 2002, que eu andei a fotografar. Bem, eu ali sentia, mas vou fotografar tudo com o formato 35mm. Eu já tinha o 6.6, já tinha a Mamiya 6 e tinha a Yashica, também a 6.6, mas e já tinha a RZ7, também a 6.7, mas quer dizer, não era prático. E tinha saído aquela máquina e eu pensei, olha, se calhar vou fazer os retratos com a panorâmica, que vai ficar interessante, achei eu, e portanto fiz isso, fui comprar a máquina, podia naquela altura comprar, e comprei. Mas sim, eu também fui sempre evoluindo ou desenvolvendo conhecimento com outros formatos da fotografia que me Gostas interessava. também das máquinas, do próprio meio, dos Não. filmes? Não? Eu não gosto de máquinas. Não? Gosto é dos formatos, do que a máquina te possibilita. Quer dizer, eu gosto da máquina, mas não gosto de discutir máquinas, ou seja, aquele lado mais técnico, mais... Que muitos fotojornalistas, quando se encontravam, estavam sempre a discutir, não é? As Sim. lentes e as máquinas, isto Pronto, e aquilo. e eu, quando precisava de que eu queria comprar alguma coisa, às vezes perguntava a alguns deles, mas havia outros. Tinha um amigo que era o Alexandre Neves. Eu lia tudo do que ia sair, Os ensaios e tudo. tudo, porque eu lia muitas revistas, mas essa coisa da técnica da máquina, essas especificações, eu não dava, se me interessasse naquele momento procurar uma coisa, é claro que eu ia estudar isso, mas não me interessava muito, era maçudo, era amassador para mim. E que livros e que fotógrafos é que acompanhavas na altura e gostavas, lembras? Há livros de fotógrafos, houve muitos anos que tinha muito poucos, e até nem me lembro qual que foi o primeiro, mas, por exemplo, assim, só de um fotógrafo, não me recordo agora, mas um livro que li no princípio dos anos 90 foi o The Daybook of Eduardo Weston, que um amigo meu me trouxe, o Rui Coutinho, e adorei ler aquele livro. Pronto, depois tinha a Tina Modotti, o Diego Rivera, aquelas figuras todas. E paralelamente talvez anteriormente a esse, tinha lido uma entrevista também com o Duchamp, que agora não me recordo, que era um livro bastante interessante. Não tenho aqui porque emprestei a uma amiga, eu nunca mais voltou. Mas o livro de fotografia... Houve uma altura que também me ofereceram um livro sobre Portugal romântico e ofereceram-me The Family of Men. Sim. Já em segunda mão era um professor que era professor do IAD, ainda me lembro, quando ele me deu aqueles livros, fiquei tão feliz. Mas eu lia, quer dizer, não foi tudo ao mesmo tempo, mas revistas de música, a Rock and Folk, lia a Foto, já não sei as épocas, como estava a dizer, a Zoom, o Caia do Cinema, também antes dessa havia a Premiere, não é antes dessa, depois veio a Studio, mas antes da Studio havia uma que era a Premiere, e o meu grande sonho, uma dada altura, era ser fotógrafa de platô. De platô, para cinema. Sim, ainda cheguei a fazer um portfólio para entregar no animatógrafo para ver se o António da Cunha Teles me contratava.
Eu tinha muitos amigos do Conservatório de Sim. Cinema e sempre pedia-lhes para eles me levarem para filmes para eu Sim. fotografar. Fotografei algumas. Gostavas dessa Gostava. fotografia platô? E teatro? Também fizeste fotografia de teatro? Fiz bastante. A minha primeira exposição foi de teatro. Mas nem foi porque eu tivesse essa necessidade de fazer essa exposição. Fotografei em várias peças de teatro e até cheguei a fotografar assim com alguma periodicidade duas companhias. Foi o Teatro da Graça e o Teatro Mais Um, da Silvina Pereira. E na altura o Teatro da Graça era, agora não me lembro do nome do encenador, Carlos, eu sei, mas agora não me estou a lembrar. E o Gastão Cruz também estava ligado ao teatro. E depois, não me lembro mesmo do nome dele, mas é uma injustiça. Enfim. Teatro da Graça também não me lembro. Não era o Carlos Avilés, que esse Não, era de não, Cascais? não. E eu também, os catálogos do teatro tenho em casa, porque depois eles imprimiam os catálogos e eu ficava com eles. Mas mesmo depois desse encenador ter morrido, ainda continuei a fazer alguns trabalhos lá. Mas pronto, a Silvina Pereira disse, mas tens tantas coisas de teatro, faz uma exposição. E fiz uma exposição onde ela tinha a companhia, onde eles representavam, que era ali na Casa dos Tabuenses, aqui embaixo na Rua Poiais de São Bento. Foi em 89, acho eu, essa primeira exposição. E depois quando é que começas a assumir, digamos que, uma fotografia mais autoral, mais virada para galerias e para a arte e menos para o fotojornalismo? É mais ou menos nessa mesma altura também, não é? É tudo ao mesmo tempo, porque eu também não... O fotojornalismo, para mim, foi uma expressão importante e acho relevante falar de uma série de coisas, chamar a atenção sobre. Mas eu nunca fiquei fechada só nisso. Eu, entretanto, também estava... Também acho que foi em 89. Exato, foi quando eu estava na ProJornal, acho eu. Isso foi em 89 e eu entrei no Público no dia 1 de dezembro de 89. Portanto, é tudo muita coisa em simultâneo. Portanto, em 89 realmente houve muitas viravoltas. Então, e comecei a fotografar para a Galeria Cómicos, onde vi exposições fantásticas. Foi onde eu vi a primeira vez Cindy Sherman, onde eu vi a primeira vez Christian Boltanski, onde eu vi a primeira vez muitos também dos portugueses, que hoje são super famosos, digamos Pois assim. é, a geração de 80, não é? Sim, mas outros, o Mário Mertz, o Pistoleto. Sim, claro, de Povera. Sim, houve muita coisa que eu também descobri, o Julião Sarmento, bem, mas isso já está dentro dos famosos, o Cabrita Reis, agora não me lembro de todos, mas também não vale a pena dizer isso, não é? Não vale a pena, fazem parte da história. Estão na história. E ias a outras galerias? E depois já ia a outras galerias, mas, entretanto, também... Não sei se em 89, se ainda é antes de 89, comecei a ser amiga do José Romualdo, do Romualdo, que ele assina como artista Romualdo, do Carlos Barroco e da Nádia, que tinham a Galeria Novo Século, portanto também comecei a conhecer outros artistas e expus lá também. Participei em algumas coletivas e depois também expus lá sozinha, mas foi mais tarde. O Romualdo também me influenciou bastante quando eu pintava as fotografias. Ele disse, não pintas assim, vais pintar assado. Entretanto, também em 89, acho, ou 90, que eu começo a ler sobre a Polaroid SX70 e quis imenso ter a Polaroid SX70 e depois foi um amigo meu que me trouxe de Berlim, porque vimos a máquina lá numa montra e estava fechada a loja, que era sábado à tarde, e vinhamos embora, depois ele trouxe-me mais tarde.
Portanto, ali aquele período, eu estou a falar isto contigo porque é realmente importante. E agora, se tivesse aqui os meus livros, não estão aqui todos, estão Sim, muitos em mas eu casa. depois Lembrava-me ponho, de pois sim. alguns nomes de que tu me perguntaste há pouco, mas eu acho que não é importante dizer tudo. Sim. Entretanto, Depois essa Polaroid deu mais tarde aquele trabalho nos contentores, não é? A partir daí que é esse trabalho no Porto de Lisboa, nos sim, contentores, que é com Polaroids, não é? eu já estava a fotografar o Porto de Lisboa e já sentia que queria fazer algo com aquilo. Já estava, no princípio dos anos 90, estava-se a começar a falar sobre a questão de devolver Sim, o rio à o Rio à cidade. cidade. E eu gostava Mas muito do estavas a Porto. trabalhar para o Porto de Lisboa ou ias Não, estava a fotografar para para ti? mim. Sim, Era um prazer ir sim, para lá. sim. E até levei, quer dizer, fiz muito tipo de fotografia lá, nomeadamente fotografei lá imenso com o Duarte Barreilar Ruas, que era um ator de teatro-dança, tinha trabalhado com o Corsetti em Itália, depois voltou, e portanto nós fazíamos, muitas coisas juntos, e algumas eram também lá no Porto de Lisboa, mas eu já andava a fotografar o Porto de Lisboa. E quando vi aquilo dos Polaroids, e agora já não posso dizer tudo, mas quis os Polaroids, assim que tive acesso a isso, comecei a fotografar também o Porto de Lisboa com os Polaroids. E a manipular os Polaroids, e percebi que era aquela expressão, era o sentir que eu tinha sobre aquele tema, era através dos Polaroids. E o título dessa exposição é Os objetos já não têm cores, mas as sombras dos objetos têm as cores deles. Um amigo meu que tem a chave das docas também pensa assim. Aquilo é um excerto de um poema do Picábia que eu tinha tomado nota num dos meus caderninhos e que disse, um dia tenho que fazer um trabalho para isto. E estava a ver o filme do Pascal Quignard, Tous les matins du monde, e tinha muita música barroca, então tinha muito tempo de tu relaxares, pensares, etc. Não estás só a ver a história, a narrativa do filme, o argumento, etc. E eu percebi, olha, eu já estou a fazer aquilo para aquele poema. Sim, sim. E assim, É este o trabalho para aquele poema. exato, e assim aquilo tudo se conjugou. Pronto. Isso por causa dos Polaroids. E depois também ia às vezes ver coisas à diferença. A primeira galeria em Lisboa que eu fui tinha pá, aí 18 anos, porque antes não ia. Foi aquela galeria de São Mamede. E depois a uma que havia na rua de São Mamede, portanto esta galeria de São Mamede era na rua da Escola Politécnica. E depois havia uma na rua de São Mamede que acho que se chamava Tempo. Do lado não é de esquerdo, São quando Mamede, se era vai... uma perpendicular. Não, é a Rua de São Mamede que vai ter à Rua Barata Salgueiro. Sim, exato, era a tempo, era. Era Descia-se uns degraus. Sim. E essas, eu acho que foi as duas primeiras galerias que eu fui. Acho que era o diretor era um Sarmento, qualquer coisa Pois já Sarmento. não sei. Mário Sarmento. Não fui falar com ninguém, fui ver as exposições. Sim. Tinha um grupo de amigos que nós parávamos na Brasileira. Eu parava na Brasileira em várias tertúlias. Depois havia um grupo que me levava às exposições. Tudo era assim. Depois havia outros artistas que, entretanto, também paravam lá, falávamos e conhecia outras coisas. Havia esses locais e essas tertúlias. Hoje ainda há essas tertúlias, ainda há locais. Há uma parte das pessoas, de uma das tertúlias que eu frequentava na Brasileira, que é onde está o António Carmo, e também estava o Gordilo, e o Virgílio, o escultor Virgílio, agora não me lembro o nome de família dele, e mais umas outras pessoas, que ainda anteontem passei na Brasileira e estava lá o António Carmo, eles ainda lá vão. Não todos, porque alguns também já ou não moram aqui ou já não estão cá. Foi através destas pessoas, isto foi tudo através de pessoas. Também houve as manobras de Maio, também foi uma grande experiência fotografar, também para mim, evidentemente, houve tanta coisa. Diz que a Nádia também era designer de moda, não é? Sim, mas eu não, acho que ainda nem conhecia a Nádia.
Porque isso foi a primeira vez que foi eu de fotografei. 84, acho que eram 84 as primeiras. Sim, mas as primeiras que eu fotografei acho que foi em 86 ou 87. Não, acho que as primeiras foi em 1984. Quando eu estava na Suíça. Foi já, quando eu voltei é que fotografei isso. E depois chamei os amigos das Belas Artes, tinha vários amigos, havia assim muitos encontros. Sei lá. Porque depois também tudo estava concentrado à volta do Bairro Alto, não é? No Bairro Sim. Alto a movida e era por aqui que tudo se movimentava. E tínhamos, pronto, e por exemplo, enquanto ia ao Trumps, às vezes encontrava-me com o Alberto Caetano, o arquiteto, depois outras pessoas de outras áreas, da moda, etc. E tudo aquilo, os músicos. Depois comecei só praticamente a ir ao Frágil, ao Bartis, que era, no Bartis tínhamos uma certa tertúlia. E os Três Pastorinhos também? Os Três Pastorinhos veio depois, sim, também depois ia. Ainda tenho fotografias, aquilo ainda é em forma de tasca e o Eduardo lá dentro. E opa, era um momento realmente de encontros, encontros e reencontros. O E Manuel havia disponibilidade, Reis, não é? Também. sim, nós tínhamos tempo e vontade. O Manuel Reis também desenvolveu, não é, mudou a cidade. O Hernani também tinha o espaço lá, que era o Jukebox. Houve dois nomes naquele sítio. Agora não sei se era o Jukebox e o Rock House. Porque o Rock Rendezvous era um sítio mais para a música e que era no Rego, mas eu fui poucas vezes ao Rock Rendezvous porque já tinha que me deslocar do meu bairro, que eu morava ali no Camões, na Rua do Loreto. Portanto... E agora, falando de outra coisa, os encontros de fotografia. Foste a Coimbra também e a Braga? Os encontros de fotografia nos anos 80 eu não fui. Não foste? Comecei a ir nos anos 90. Okay. Porque ou ainda não sabia que existiam, eu sei que... Porque também a divulgação não era muito grande. Agora, quer dizer, nos anos 90 já havia mais divulgação de tudo, não é? E eu não conduzo, portanto, eu viajava pouco, sozinha. Embora para Coimbra podia ir de comboio. E para Braga também se ia de comboio, evidentemente. Mas era muito longe, Braga de comboio, era muitas horas. Depois, em meados dos anos 90, já se chegava lá em 5 horas. Ou 5 e pouco. De comboio. Portanto, sim, as coisas... Parece que estamos a falar do planeta e de muitos séculos atrás, não é? E foi só há 30 anos. Então, e as autoestradas? Também não havia. Sim, ia até Aveiras, a autoestrada ia até Aveiras. Não, senhora, até Vila Franca de Xira, Vila Franca primeiro. de Xira, sim, mas a de Aveiras já é, não sei em que ano, não é? Há de ser no final dos anos 80 e princípio dos anos 90. Isso é um estudo que tem que ser analisado. Temos que fixar essas datas. Portanto, eu perdi-me um bocado aqui a falar de outras coisas, mas é porque é tudo junto, percebes? Sim. Sim, e também acho que é interessante mostrar o que era quem queria fazer fotografia, gostava de fotografia, o que existia na altura existia muito pouco, não é? Escolas era o IAD, o IPF e o ARCO. Sim. Escolas assim E já havia a mais APAF. estruturadas, mas a APAF era uma associação, tinha uns Exato, pequenos. mas já não é? existia. Sim, a APAF vem do Fotoclube 66, lá dos anos 50, 60. Mas escolas mais estruturadas eram essas três, não é? Eram. Embora que no IAD era só o curso livre de fotografia, 1 ano, e o ARCO já tinha 3 anos de fotografia. Mas eu nem equacionei ir para os outros, porque quando eu estava na Suíça tinha um amigo que tinha feito o IAD em... já nem sei, em decoração. Sim, era mais decoração e publicidade também, não é? Era Estavam design, mais ligados sim, a essas áreas de e publicidade. decoração e isso, mas nem sei se havia uma coisa... E ele disse-me, tu vai para o IAD, quando fores para Lisboa, lembro-me disso. Que pronto, que ele achava bem e ele tinha gostado. E eu já nem fui tentar a outra. Não é... se calhar tinha sido melhor, não tinha, eu gostei muito de estar ali. Sim.
gostei. Éramos para aí 12 ou 13 alunos, assim um nicho pequenino. Foi muito interessante. E a Mónica também, quer dizer, num ano fizemos imensas coisas diferentes. Pois. Desde o preto e branco, a fotografia de estúdio, médio formato. Não usámos o grande formato, mas depois, mais tarde, eu comprei o grande formato e aprendi muito com o Rui Coutinho, que a uma dada altura, quando ele veio dos Estados Unidos, viveu na minha casa, ali no Loreto, e foi muito interessante esse momento também, porque nós discutíamos, à noite ficávamos a discutir fotografia, a ver as revistas, os livros, falar sobre máquinas. A minha Mami A6 foi ele que me trouxe dos Estados Unidos, por exemplo. Bela máquina. Comprou lá a nova, quando ela saiu. Portanto, houve assim, havia muita Sabes troca. quanto é que custava cá em Portugal essa máquina? Eu Não. comprei uma no início, 600 contos. Aquilo também não foi barato, mas foi mais barato que isso. Eu não me lembro de 600 contos. A Hasselblad X-Pan custou-me quase 500 contos na altura. Já foi em 99. Também, quando saiu o Horizon, também comprei o Horizon. E usavas isso para paisagem, retratos? Usava para imensas coisas que me apetecesse. Não era... Por acaso fiz um trabalho sobre as ruas de Lisboa, onde moraram os deputados das primeiras cortes com isso. Foi, aliás, para isso que eu comprei a máquina, agora que estou a dizer isto. E convidei o Paulo Rascão, que era, pronto, estávamos juntos, a fazer o trabalho a meias comigo, que é o pai do meu filho. Depois foi. Ele fotografou também esse projeto. Pronto, e aquilo deformava um bocadinho, mas dava-te uma percepção da rua completamente diferente. Sim. Que hoje um telemóvel faz isso tudo, não é? Exatamente. Pronto, é tudo diferente. É uma diferença brutal. Olhando para trás, qual é que foi o trabalho ou o que é que deu mais prazer fazer? Foram vários. Por exemplo, gostei imenso de fotografar os escritores portugueses, ir ao encontro deles, tentarem fazer portanto, revelar uma imagem deles que eles reconhecessem e que fossem reconhecidos pelos outros. E isso começou em 96. Gostei muito. Estou a falar de encomendas. Também andar a fotografar a ciência em Portugal também foi uma coisa extraordinária, porque eu, como todos nós, conhecemos em geral pouco do que está a acontecer ou como é que se processa a investigação no campo da ciência, a não ser que estejas lá, não é? E foi uma experimentação fantástica e conhecer pessoas de um outro mundo, não é? Do conhecimento também foi muito interessante. Bom, já falámos do Porto de Lisboa, daquela exposição sobre o Porto de Lisboa. Eu acho que isso para mim foi a exposição mais fantástica que eu alguma vez terei feito, porque consegui reunir condições para ter tudo, entre aspas. Portanto, eu escolhi um armazém, que era um armazém AB, onde é agora o terminal de cruzeiros, ali no Jardim do Tabaco, e era um espaço de 3.200 metros quadrados. Consegui que cortassem contentores para se poder... fizemos 33 contentores lá dentro, que se cortassem os contentores para poder, portanto, passar de um contentor para o outro, porque havia alguns contentores que entravas lá e tornavas a sair. Mas havia outros que passavas através deles. Por exemplo, tiveste de cortar os topos dos contentores. Por exemplo, a entrada era feita com 2 contentores. E estavam cortados os topos para se poder passar. Foi meio ano a pedir apoios, que o Porto de Lisboa disse, então vá pedir apoios. Deram-me algumas pistas, evidentemente. Fechar a luz do dia com panos pretos. Acho que foi o Teatro Dona Maria, por exemplo, que me emprestou os panos pretos. Fazer a luz como eu queria. Foi o André Macedo que fez a luz. Pedir... Portanto, o contentor tinha uma cortina preta, entrava-se e lá dentro estava iluminado, com luz artificial. Só o contentor da porta
que dava para o rio, portanto a porta principal do armazém, é que tinha um pano preto, que não era um pano, era uma espécie de plástico, porque aquilo era outubro e também chovia. Os contentores estavam dentro do armazém. Os contentores estavam dentro do armazém. A ideia que eu tenho, eu fui ver essa exposição, é que os contentores estavam na rua. Mas não estavam dentro do armazém. Só que o armazém é armazém tão grande, tínhamos a sensação de estar na rua. e era tudo escuro, só havia luz pontual em cada fotografia. Sim. Como diz um amigo meu, se fosse hoje em dia, eu era processada porque as pessoas não viam bem o chão. Exato. Tinham que levantar Os pés para entrar nos contentores. E qual era a dimensão? As imagens eram enormes. eram 70 por 70. Era Eu 70 por reproduzi 70. as Polaroids com grande formato, com negativo cor, e depois foi a Master Lab que imprimiu. A Kodak deu um valor ou deu material à Master Lab para que a Master Lab não me levasse dinheiro nenhum pelas impressões, nem tampouco pelas revelações dos filmes. Portanto, tudo foi feito na Master Lab nessa altura, que era o Sr. Costa, e depois havia o Sr. Alberto, havia também um outro chamado Luís. Bom, eram os impressores, o Sr. Costa era o proprietário, mas acho que ele também... A Master Lab, que era ali A Master ao pé Lab, do Castro, nessa altura já era no Largo do Corpo Santo, Exato, sim. E foi lá que eu conheci o fotógrafo, o Marcos. Tinha assim uns bigodes. Sim, e uma grande corrente. Sim, sempre muito cinto, elegante, um cinto com cinturão. uma fivela fantástica. E o Filipe Figueiredo fez uma exposição do trabalho dele sobre o teatro aqui há uns anos no Teatro Dona Maria, acho eu. Mas foi o Sr. Costa que me apresentou, acho que foi assim. E antes, eles tinham um laboratório aqui na Rua da Horta Seca. Sim. Depois foram lá para baixo, para um terceiro andar. E imprimiram muitas exposições minhas, enquanto era tudo analógico. Depois, outro laboratório que eu frequentava também era o Sr. Neves, para revelar os diapositivos. Eu gostava imenso do Sr. Neves e ele tinha também um conhecimento fantástico sobre a luz, os filmes, etc. Falávamos imenso. Ia lá muitas vezes. E quando não ia eu, ia o meu pai depois aos laboratórios. Quando se reformou, ele ajudava-me. Ele era o estafeta. Não, nunca pensei nele como estafeta. Ajudava-me. Era o ajudante. Era meu Era o assistente. Também me conduziu por muitas viagens pelo país a fotografar. Mas perguntaste-me trabalhos. Pois olha, por exemplo, quando foi também dos escritores, foi para a Casa de Maison de la Poésie de Paris, os poetas, primeiro. Foi uma encomenda da Casa Fernando Pessoa. Depois foi para o Portugal Frankfurt, a Feira do Livro, que foi também uma encomenda do... Agora não me lembro como é que eles tinham um nome, mas pronto, quem estava a fazer a programação da Feira do Livro, que era o Mega Ferreira, e o responsável pela literatura era o Nuno Judice. Depois, e havia muitas outras pessoas, claro. Depois foi com o Eduardo Prado Coelho para o Salão do Livro de Paris em 2000. Eduardo Prado Coelho e mais pessoas, que também fiz. E aí trabalhei também com o João Botelho, porque ele fazia o design do livro e todas as publicações. E nessa altura fiz uma série de fotografias que era Portugal, como é que lhe chamaram? Portugal não sei o quê. Lugares míticos de Portugal. E então usei a minha grande formato e um beck panorâmico 612 para fotografar isso. Porque como eu fazia os retratos, eu fotografava os escritores em 6:6, assim em ambiente, e depois fotografava em 35mm com a macro para ter grandes planos. Estás a ver que a macro ainda chegou até aqui. Não, pois eu tive mais duas macros, uma 60 e uma 105. Mas continuo com todas. E então, como o livro ia ter as fotografias 6:6,
eu decidi fotografar esses lugares míticos em 6:12, porque assim dava para ter o dobro, não é? Sim. Fazer o spread no livro. E foi muito interessante andar por aí em alguns sítios com aquela máquina a fotografar. Outros trabalhos que eu fiz, para mim, o Capitão Goma, também gostei imenso, já foi em 2003, foi um projeto que eu fiz a convite da Lúcia Cigalho, disse, faz aqui uma exposição na Casa dos Dias da Água, que era na Rua Dona Estefânia. E eu pensei, o que é que eu posso fazer aqui? Na altura tinha o meu filho, pai, 6 anos, e ela também tinha um filho bebê na altura, e eu já andava a fotografar o mundo das crianças através da observação de um mundo que eu já estava afastada há muitos anos, não é? Antes, quando não tens um filho, não estás próximo do que está a acontecer naquelas idades e todos os novos gadgets que existem para aquela idade. E, portanto, fiz isso com almofadas insufláveis, transparentes, com as fotografias lá dentro. A minha primeira residência, que não se chamava assim, foi em 94, a convite do Rui Prata e do Carlos Fontes, para ir fotografar em Braga, para os encontros de imagem de Braga. Também foi muito interessante. Escolhi o trabalho sobre a religião, o homem, portanto, o trabalho, portanto, o homem e a religião, estás a ver? Porque o tema era o trabalho, e eu escolhi esse tema. E foi incrível andar naqueles ateliês e também nas velas, mas andei por imensos sítios, muito, muito bom. E ainda havia jovens, crianças, não eram crianças já, adolescentes, que tinham vindo da escola para trabalhar isto é 94, para trabalhar nessas oficinas. Exato. Que faziam velas e aqueles... Nas velas não havia, sim, os ex-votos e velas, mas aí não havia crianças, jovens, adolescentes. Mas em alguns ateliês de restauro havia. Eu depois falava com eles, escrevia, tenho isso para aí, mas sim. E depois havia também uma outra coisa que era... já não conseguirem passar o conhecimento a alguns dos mestres, por exemplo, um que era pintava os santos, ele sabia fazer tudo. Segundo ele me disse, e eu acreditei, o senhor já era bastante idoso, e ele disse, mas porquê é que não veio com uma máquina de filmar? Eu preciso passar o conhecimento e ninguém quer aprender isto. E eu disse, olha, já não sei o que é que eu lhe disse, mas pedi desculpa e disse, eu só estou a fotografar preto e branco. Mas mesmo assim ele fez tudo. Os processos para eu ver. Para fotografar, sim. Outro trabalho também que eu comecei a desenvolver em 94 foi sobre a mudança em Lisboa das lojas antigas e das pessoas que lá trabalhavam, que se chamou Há Quanto Tempo Trabalha Aqui. Há várias coisas que eu fiz. E qual é que achas foi o trabalho que expuseste que te projetou para outras coisas? Há assim algum que no início que tenha aberto outras portas? Não. Olha, por exemplo, esse que eu lhe chamo, entre aspas, a chave das docas, sobre o Porto, foi através disso que Braga me encontrou. E foi até na Galeria Diferença, tinha ido lá assistir a uma conferência. O Rui Prata. E depois eles falaram comigo, porque aquilo foi também muito divulgado na televisão e na imprensa. Mas muita gente me criticou e me pôs de lado por eu ter feito esse trabalho. Diziam que aquilo não era fotografia. Depois, quando eu também fazia as coisas com os betumes e os ácidos, também me criticavam que não era fotografia. Tanto me bateram que... Pronto. Deixaste de tomar. Não, às vezes ainda faço, mas já há muitos anos que eu não apresento. Por exemplo, o ouro, o azul eram fotografias sobre as tascas antigas de Lisboa, onde eu levei os jovens que iam à noite a essas tascas para misturar as duas culturas. E pedir autorização às pessoas, depois usei o betume. Essa exposição foi na Mitra. Foi na Mitra, sim. Em 96. E em
Em 96 também apresentei um outro trabalho com essa técnica dos betumes, etc. Foi um ano que fotografei todas as quintas-feiras, o primeiro ano de vida do David, meu filho. Mas depois o betume, portanto a técnica mista, dava-lhe um lado mais universal, não é? Porque o tema desse ano dos encontros era ficções e narrativa, ou narrativa e ficções. E eu pensei, olha, a narrativa é o crescimento. E a ficção vai ser dada plasticamente. E então eu gostei de fazer isso também. Foi bastante cansativo, porque depois já estava a trabalhar outra vez, estava no público e consegui produzir trabalho todas as quintas-feiras e depois no final ires fazer aquilo tudo. E até foi o Paulo Rascão que me imprimiu as fotografias, eu escolhia e ele imprimia, acho eu que foi. Já não sei. Também gostei de ter participado, fiz também uma segunda encomenda que foi para os encontros de fotografia de Coimbra. Gostei de ter participado lá, mas não correu assim tão bem. Qual é que foi esse trabalho? Foi sobre a procissão da Rainha Santa. Okay. Em 90 e... Agora não sei se foi em 94, se foi em 95. O ato fotográfico. Sim. Depois... a exposição acho que terá sido em 95. Ou se calhar foi em 94 também. Eu tenho isso escrito aí, mas não é relevante. Depois, entretanto, chegamos no fim da década de 90 ao digital. Como é que te adaptaste ao digital? Começaste logo a fotografar em digital? Eu demorei muito tempo a começar a fotografar em digital. Fui bastante renitente. Minha primeira máquina digital comprei porque o Manel Reis disse assim: agora tens de ter digital. Quando ele começou o Lux, tens que fotografar as cadeiras todas. Ele tinha uma grande coleção de cadeiras para eles porem no site. Já havia sites. Sim, começaram os sites. E então eu comprei uma máquina que no técnico me tinham dito, um professor do técnico, que eu ao mesmo tempo andava lá, andava a fazer a ciência, o levantamento sobre a ciência em Portugal, e às vezes falava muito com certas pessoas. E havia um professor no técnico que me tinha estado a mostrar uma máquina compacta, muito gira e de um preço razoável, porque uma máquina digital nessa altura era 2.000 contos, que era muito dinheiro. Caríssimas, sim. Ou mais de 2.000 contos, já não sei. E então eu comprei essa máquina, a Coolpix, Nikon Coolpix 950. Fiz várias coisas com aquela máquina. Fiz o projeto azul sobre os não lugares, não é o azul, é azul. Fiz o Capitão Goma, também as fotografias das crianças são quase todas, das crianças, das brincadeiras, dos brinquedos, são quase todas com essa máquina. Mas tem retratos feitos com a panorâmica, a preto e branco. Mas não vou falar sobre isso. Fiz mais algumas coisas com isso. Era uma máquina que me acompanhou muito. Mas essa máquina, depois era preciso despejar em algum sítio as fotografias. Eu já tinha o Macintosh, mas depois aquilo não trazia um cartão de 8 megas. O próximo cartão que eu comprei foi de 24 megas, acho eu. Cada mega custava 1.000 escudos, portanto 24 contos por um cartão que não levava quase fotografias nenhumas. E por aí fora aquilo teve anos, ou não sei agora dizer, ou talvez não anos, mas sim, foram anos, que era muito caro os megas, portanto os cartões, e que agora não servem para nada, estão para aí. Então, depois a primeira máquina digital que eu tive foi até o meu companheiro da altura, o António Cochito, que me ofereceu, que foi agora D70, que era uma de um preço razoável. A Nikon D70. Eu tive sempre na Nikon. A minha única Canon foi aquela Canon Snappy dos anos 80 e depois mais tarde, nos anos 2000 e não sei quantos, comprei uma G qualquer coisa, compacta também. Mas que também rapidamente ficou fora
desatualizada, Sim. pronto, porque é o problema do digital. Eu já Sim. tive tantas máquinas digitais. Pois estão sempre a ser substituídas por nova tecnologia. Não? E começaste também a usar o Photoshop na altura? Usavas softwares? Não. Eu já usava o Photoshop, eu Sim. comecei a usar o Photoshop no público, mas usava pouco, eu trabalhava pouco nisso. Era mais o Zé Manel Ribeiro, agora não me lembro de todos, o Daniel Rocha, que sabiam assim mais do Photoshop, mas eu também aprendi algumas coisas. Depois, quando fui para a Associated Press, eu tinha que revelar os filmes a cores, revelávamos lá no laboratório, era tudo em negativo cor, e depois tinha que digitalizar. Usava, eu acho que ao princípio usava um Lifax, que era uma máquina que fazia o scan e que também dava para transmitir. Agora não tenho a certeza. E depois usava mais tarde um scanner da Nikon, acho que era assim. Depois eu também comprei um scanner da Nikon para mim, que também rapidamente se avariou. Mas era bom aquele scanner. Eram caros e avariavam-se bastante. Pronto, exatamente. E depois também ficavam desatualizados. Sim. E a calibração descalibravam-se. Portanto, eu comecei a usar o Photoshop, terá sido, pelo menos na AP, foi nos anos 96. E já tinha algumas luzes, tinha aprendido alguma coisa no público. Porque eu agora não me lembro quando é que nós começámos a digitalizar no público, se foi para aí em 93 ou 94, já não me lembro. Porque antes nós imprimíamos as fotografias a preto e branco no laboratório e os diapositivos eram digitalizados no Cytex, que era um scanner muito bom que havia, que era para fazer as provas para as revistas e suplementos. E viveste os anos 80, 90, 2000 e o início do digital. Continuas a trabalhar, a expor, a participar em encontros, a ver exposições. Como é que caracterizas hoje o ambiente da fotografia? Até, sei lá, e o teu filho também é fotógrafo, mais novo, não é? Uma nova geração. Acompanhas a geração do David. Hugo David, como é que vês hoje o ambiente da fotografia? É mais fácil? É difícil? É assim, é mais aberto, é mais amplo. Há muitos fotógrafos, há mais escolas a ensinar fotografia, há cursos superiores de fotografia. Eu dou aulas numa licenciatura em Fotografia e Cultura Visual, de uma UC, no IAD. Entretanto, o curso do IAD, que eu tinha feito de 1 ano, depois ampliou-se para 3 anos, portanto alargou para 3 anos. Também dou aulas num curso de Comunicação Social, uma licenciatura em Comunicação Social do Politécnico de Setúbal, que tem também fotografia e, portanto, a fotografia está mais espalhada e há muitos mais cursos, não é? Eu só estou a falar destes dois e através disso eu tenho contacto com muitos jovens e todos os anos há muitos jovens que querem fazer fotografia, não só nestes sítios como noutros, e vou acompanhando também o trabalho de jovens, que se agora diz os emergentes, mas em termos de projeção, como artistas, eu acho que alguns estão a conseguir. E se eles cada vez sabemos mais nomes de fotógrafos. Durante muitos anos, isso não foi tão... não teve tanto movimento, não teve tanta abertura. Ou se calhar porque não apareciam pessoas. Não Mas é? eram poucos. Eram poucos. E há mais galerias também, hoje em Há dia, mais a expor galerias. fotografia, não é? Agora, olha, por exemplo, agora lembrei-me do André Gomes, que também foi uma pessoa foi se calhar uma também das primeiras exposições de fotografia que eu vi foi do André Gomes na Novo Século. Fui acompanhando a obra dele desde os anos 80, finais dos anos 80, até agora, não é? E eu lembrei-me disso porque muitos
nomes, não apareciam muitos nomes constantemente Sim. novos. Hoje em dia temos imensos. Isso é bom Sim, as sinal. galerias tinham 2, 3 que apresentavam fotografia. Durante anos eram sempre os mesmos, não abriam muito, não é? Sim. E também não, se calhar, porque não apareciam ou não eram aceitos. Eu, por exemplo, continuo, parece que eu não pertenço a nenhuma galeria, ou nenhuma galeria estar interessada propriamente. Já expus em algumas galerias, mas nomeadamente na Monumental, na Diferença, na Novo Século, na Pequena Galeria, noutros sítios, mas portanto não quer dizer que a galeria seja o fator dominante, ou é claro que confirma, dá notabilidade ou reconhece o teu trabalho, mas há outros sítios onde podes trabalhar, em Sim, há outros museus, campos, sim. há outros os espaços alternativos, etc. Quer dizer, as publicações. Agora também há mais publicações, têm saído inúmeros livros, não só em Portugal como nos estrangeiros. Nos estrangeiros saiu sempre mais, mas também acho que há muito mais número de publicações, não sei se é só este século, mas se calhar dos anos 90 para cá. Sim. Também, Para já, porque também há livrarias dedicadas só à fotografia em Lisboa, pelo menos umas 3, e que não existiam na altura, não? eu ia ver os meus livros na livraria Bertrand. Sim, Havia arquitetura, pintura, escultura, tudo o que havia lá, fotografia. sim. Pronto, eu podia comprar livros, pronto, de romances e outras coisas, né? Literatura. Agora, livros desses eram caros, eu não tinha dinheiro para comprar. Eu e a maior parte das pessoas. Sim, claro. Mas esqueci-me, por acaso, isto é um bocado confuso. Também houve nessa época uma série de revistas que chegaram a Portugal muito interessantes. Quais? Agora, a de Face? De Face? Não era de Face. Havia uma de Face, de Face. Era de Face. Era de fotografia? Tinha um misto. Não, era cultura geral. Cultura contemporânea, arte. A Face, sim, Face. Não sei se era de Face ou só Face. Pois já não sei. Eu já tive de deitar muitas revistas fora, infelizmente. Aquela havia uma que era a ID, agora não havia. Sim. Pois, bem, estas que eu agora... I.D. Exato. A Nest foi mais tarde. Bom, revistas ligadas à fotografia havia imensas. Eu até fiz a coleção de uma que era a Câmara em Darkroom, que era dos Estados Unidos. Câmara em Darkroom, sim. Tinha todos os meses, me reservavam ali no quiosque do Recio. No quiosque não, naquela tabacaria que é num vão de escada ao lado do Café Nicola. Não é um quiosque. Mas eu falei disso e eu perdi-me do que tu me tinhas perguntado antes, que era sobre os jovens. Sim, e hoje o ambiente da fotografia. E o ambiente da fotografia. E há em Portugal, por exemplo, o Rui Prata já vai na quinta, já fez 5 edições do Imago Lisboa, o festival. Nunca nenhum durou tanto tempo em Lisboa. Exatamente, portanto é uma coisa boa. Tem a Galeria Imago, onde também se estão a desenvolver outros projetos, nomeadamente a CC11, e onde vai também nascer uma... E a CC11 também fez já uma série de exposições, e vai nascer lá uma escola, que eu não sei o nome, com a Céu Guarda, o Martim Ramos e mais outras pessoas. Portanto, está sempre a acontecer coisas. O Ateliê de Lisboa também tem sido muito interessante. Não consigo lembrar-me de tudo. Sim, sim. Mas digamos, para muito vasto. Um jovem hoje que se interessa por fotografia tem muitas possibilidades de formação, nomeadamente, e de trabalho. Trabalho no sentido de fazer coisas, não do ponto de vista de retorno económico, que possivelmente deve continuar difícil, não é? Sim, claro, até porque hoje em dia quase ninguém consegue encontrar entre aspas, emprego, ter um ordenado fixo, não é? É quase tudo muito flutuante
pelo menos quem está próximo de mim É recibos verdes que se funciona? Quer dizer, se tu fazes um trabalho por encomenda para alguém, pá, recebes com recibos verdes. Pois. Ou se venderes uma fotografia numa galeria, imagino que é também, pelo menos a minha, não é? É por recibos. É claro que ainda ontem encontrei um jovem que está a trabalhar numa loja e me disse que está a ganhar 1000 euros. Fiquei muito contente. Porque não é que seja muito dinheiro, mas ele diz que trabalha 7 horas por dia e depois tem que pagar a casa e não sei o quê, não fica com muito dinheiro. Mas eu até pensei que as condições ainda estavam piores, porque depois nós não sabemos mas não lhe fazem contrato. Pois. Portanto, é recibos verdes. Não sei. Muitos dos meus alunos conseguiram continuar pela fotografia, lutaram o caminho da fotografia, lutaram por isso ou não desistiram. Outros, eu sei que acabam por não conseguir porque depois têm que pagar as contas. E os que seguiram estão a fazer o quê? Tens aí um exemplo ou dois? Olha, por exemplo, a Ana Trindade, que foi aluna no IAD, da licenciatura, está em Londres a fotografar retrato e a ambição dela era o mundo da moda, mas tem feito algumas coisas, mas está mais a fazer retrato. Tudo em filme, analógico. Esta nova geração está a pegar nas máquinas e no filme, na fotografia química. Qual é a explicação que encontras para isso? Dá muito mais trabalho, não é? Eu acho que é porque realmente é outra forma de tu trabalhares. É outra relação com o objeto fotográfico. Eu, quando fotografo com o digital, eu ou qualquer outra pessoa, para já o formato 35mm, para mim foi sempre uma coisa de disparar muito. E por isso que eu comecei a comprar outros formatos para ter outro tempo para a fotografia. E eu acho que isso é muito importante. E por isso eu ainda tenho as máquinas todas, porque às vezes ainda faço coisas com essas máquinas, com esses formatos, tanto com o filme. Mas não são tantos como eu devia. E quanto mais vejo estas pessoas a fazer, mais me apetece voltar para aí em alguns dos meus temas. Outra coisa, eu acho que eles também se seduzem muito por uma coisa que não tinham muito vivido, que é o grão do filme, o contraste que é completamente diferente, a cor. O filme não tem nada a ver com o digital, bem dizer, não é? A mim o que me custa é que depois tens que digitalizar. Sim. E voltas ao bit. Pois. E perdes, de algum modo, perdes o grão, não é? Porque quando Exato. amplias muito tens lá o quadrado. A não ser que tenhas um bom scanner, mesmo de boa mas qualidade, e que os melhores são os Imacom, são muito caros, os melhores que eu conheço, porque haverá outros, não é? E que já estão a ficar, segundo parece, vão deixar de existir. Pois. Eu tenho ali um que não é meu, que é pedi ao Paulo Rascão, porque ele não o estava a usar, mas veio sem o software, nunca o usei. Portanto, se algum dia vier a encontrar o software, porque já não existe Já o não software existe, para aquilo. já não há cabos para ligar aos novos, tudo isso. Mas era um scanner de muita qualidade. Pois são os tempos, cada tempo tem os seus modos de trabalho. E um bom scanner, eu tenho, por exemplo, este Epson. Se eu digitalizar aqui algumas coisas como, sei lá, se for um 612 fica com qualidade, mas se for num Imacom fica melhor. Claro. Agora um 35mm neste scanner. Agora vamos falar de outra coisa. Estiveste a fazer o doutoramento, qual era o tema? Tinha a ver com a geografia também, não era? Eu no doutoramento voltei à geografia, à nova, não concluí, mas
estive lá 4 anos e no primeiro ano fiz o primeiro ano curricular e o tema era a fotografia na geografia e posso dizer o título, que era a fotografia como leitura da metamorfose do Porto de Lisboa, um atlas do tempo que passa. Voltaste ao Porto de Lisboa. Voltei porque fazia sentido. Portanto, é uma das grandes exposições que eu fiz e que me diz muito toda aquela área e gostava realmente de estudar aquilo e a fotografia, através da fotografia tu podes ver toda a evolução, a mudança, a transformação. Eu inicialmente até lhe tinha chamado transformação, mas depois gostei mais da metamorfose e eles aceitaram na faculdade, e porque metamorfose também é... Portanto, a ideia é estudar a evolução do Porto de Lisboa através da fotografia e documentos fotográficos em arquivos. Sim, e ainda fiz muita pesquisa, nomeadamente no Porto de Lisboa, sobre isso, mas não ia estudar o Porto todo, porque são desde da Barra até dentro do Rio são 70 quilómetros, e é de um lado e do outro. De um lado e do outro. E depois, também, o Porto de Lisboa e a fotografia são quase a mesma idade. A administração do Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa, quer dizer, Sim, já estava lá no tempo dos fenícios e por aí fora. Mas como administração legal, identidade ou instituição, tem quase a mesma idade. É de 1800 e tal? Agora não me recordo, mas eu acho que tem para aí 20 anos de diferença e também não vale a pena estar aí a ver aqui, mas é isso. É. Engraçado. Mesmo a estação de Santa Apolónia, há uma fotografia da estação de Santa Apolónia, ali, a estação dos comboios, e a água chegava ao lado do edifício. E também é de 1800 e tal. É interessante. Sim, e a geografia, há muito... A fotografia tem... E cada vez há mais pessoas a trabalhar em fotografia com uma perspectiva ligada à geografia, para a alteração da paisagem, não é? Sim, eu tenho alguns trabalhos que também vão nesse caminho. Mas é mais, normalmente, eu é mais com a geografia humana. Por exemplo, o Duarte Belo tem trabalhado imenso a partir dos geógrafos, uma exaustão. Sim. O Duarte Belo faz a exaustão do território português em fotografia. Acho interessante. Sim, sim. Eu trabalhei bastante já em Portugal, em várias zonas, ou já também um pouco, não como o Duarte Belo, não, mas sobre o território. E também aqui em Lisboa tenho trabalhado bastante nomeadamente sobre a gentrificação. Uma das exposições também últimas que eu fiz foi sobre os despejos e já estava a fotografar isso desde 2013 e quando aconteceu que em 2018 essa situação chegou ao edifício onde eu tinha morado e onde moravam os meus pais e as pessoas todas que eram minhas amigas. Portanto, depois usei esse exemplo como um exemplo universal, mas que eu tive maior acesso. Mas não a todas as pessoas, apesar de sermos amigos. Foi só a minha família, portanto, os meus pais e uma vizinha que me deu acesso a fotografar. Mas claro que fotografei outras coisas E aquilo virou aqui um hotel? Hoje é o quê? Apartamentos de alojamento luxo. local? Não, apartamentos de luxo. Okay. Podes ver na internet, Rua de Loreto número 4, os valores. Tudo acima de 1 milhão. É de venda, não é para alugar, é venderam. Era para vender. Okay. Não sei se venderam tudo, porque eu nunca fui ver, mas já um amigo meu disse que aquilo estava disponível. Para ver como é que é a casa. Eu, por exemplo, uma das editoras, isto não tem nada a ver, mas uma das editoras que eu acompanho bastante publicação de livros é a MAC. Agora também nós, através da internet, temos acesso a imensa... A MAC é o quê? A MAC, aquela editora inglesa que publica livros de fotografia. M-A-C-K, MAC. Sim. MAC Books. Sim. Pois, e hoje em dia, com o digital,
podes ter acesso a muitos livros a nível mundial, não é? Também, pois. Podcasts também, não é? Há muita Exatamente, informação hoje sim. no... Quer dizer, hoje há muita informação sobre tudo e sobre fotografia. Para quem se está a iniciar, tem um mundo à disposição, não é? Que não tinha. Do computador que não existia. Eu, quando estive a fazer a minha licenciatura em fotografia e depois o mestrado e todos os estudos que tenho desenvolvido, pronto, desde um determinado momento, eu fui ver muitas coisas online, porque realmente é um acesso. É claro que existem as bibliotecas. A Biblioteca da Arte Gulbenkian é um ponto essencial, mas para quem trabalha, por vezes, como eu tenho sempre feito tudo paralelamente, desde que fui responsável por uma criança e por todas as coisas inerentes à vida em sociedade, por vezes tinha que estar a fazer essa investigação em horas que não é muito próprio para ir para uma biblioteca. Pois, claro. Porque os horários não são coincidentes. E também por trabalhar não consegui concentrar-me num doutoramento e trabalhar ao mesmo tempo. Não foi possível. Neste momento estás a trabalhar em algum projeto fotográfico ou em vários? Estou mais a trabalhar em projetos que estão latentes, alguns no meu arquivo que eu quero lhes dar um corpo de livro, mesmo que não o publique, trabalhar mais, alguns que já foram até expostos. Gostava de fazer um livro com o Nós, por exemplo. Participei num workshop com o Harry Palivranta, o finlandês, e ele veio alguns projetos para ele ver e ele escolheu o Nós e realmente foi muito interessante isso e gostava pelo menos de chegar ao fim com isso. Gostava de publicar a Orla da Cidade que fiz em 2004, esse trabalho na estação, mostrei na estação de Santa Apolónia, mas foi uma pequena mostra, digamos, embora que fossem telas grandes. As Polaroids também gostava de, agora que estive a trabalhar nelas, a vê-las, etc., gostava de lhes dar um corpo em forma de livro. Portanto, estou a fazer algumas Digamos que coisas estás novas. a trabalhar no teu arquivo. Mais do que andar fora a fotografar, embora às vezes ainda começo por aqui e por ali, mas não há nada de muito palpável novo. Por exemplo, mas o arquivo em 2021 ou 2022 saiu um trabalho com a XYZ, que é Matérias, um livro, que era Fotografias de 1991. Que foi uma exposição, Matérias. Matérias foi uma exposição em 92, a convite também de quando o André Gomes estava no Teatro Almada? Não, isso fiz também em 2011, uma exposição lá no Teatro Almada a convite dele. Mas o André Gomes estava no Museu de História Natural, na Sala do Veado. Era uma das pessoas que estava lá, como, nessa altura não se dizia curador, mas pronto. Seria um pouco. Diretor criativo. Talvez. E ele convidou-me para expor lá e eu expus esse trabalho, as matérias. Matérias, só não tenho hoje. Tenho o artigo. Porque era uma coisa que me interessava expor e que tinha fotografado em 91 e que ele concordou, aceitou, etc. Foi muito bonito isso. E agora, 30 anos depois, o livro aconteceu. Através da XYZ, que era um projeto interessante que eles tinham, 4 fotógrafas, ou 4 fotógrafos, portanto, 3 eram mulheres e um fotógrafo, mas pediram apoio à DG Artes e depois, como para cada fotógrafo, convidavam um outro fotógrafo para ajudar na edição, seleção das fotografias e um designer, porque cada um também tinha um design diferente. E, portanto, a mim calhou-me a Vanessa Winship, que gostei imenso de conhecer, através da internet, portanto, do Zoom. Tivemos várias reuniões de Zoom e depois conhecemos pessoalmente em agosto de 2022 ou 2021, agora não sei. Deve ter sido 2021. Pré-Covid ou Covid?
Não estávamos Foi de antes. máscara, mas sim, o Covid andou ali. Em 2020 eu fiz o trabalho A Ciência Cura, que foi uma encomenda do então Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, para fazer um trabalho sobre um combate ao Covid. E, portanto, esse ano, acho que ninguém se esquece, 2020 foi o primeiro confinamento, depois tivemos um segundo confinamento. Em 2021 ainda tivemos uma fase, mas eu acho que no verão já não estávamos com máscaras, já estava mais resolvida a situação. Mas não, agora não me lembro bem, porque depois o livro saiu em 2022. Acho que não estou enganada. Já agora diz outra coisa, que é, sem ser uma encomenda, que alguém te dá um tema, quando são trabalhos teus que surgem autonomamente, como é que surgem? Surgem sempre da mesma maneira ou não? Não. Em geral é pela observação. Há um sentir perante algo que tu vivencias ou que tu sentes que se está a mudar e depois ou começas logo a fotografar ou não. Só às vezes acontece-me que só começo passado algum tempo. Chegou a ser anos. Portanto, digamos que reages à vida, ao que Sim, estás, ao teu ambiente, os isto teus trabalhos são reações a isso. é uma reação ao que se passa, mas, por De um exemplo, ponto de vista não totalmente documental, não é? Mas para dizer que isto está a acontecer. é uma chamada de atenção. Ok. Depois o caminho que eu lhe dou Sim. pode ser diverso, como por exemplo o Porto de Lisboa teve uma expressão diferente, Sim. o Ouro Azul também teve uma expressão diferente. O Há Quanto Tempo Trabalha Aqui. Eu só estou a falar de coisas que tenham um bocado a ver com essa questão de olhar sobre o que te rodeia ou chamar a atenção para o que está a acontecer. Há Quanto Tempo Trabalha Aqui é preto e branco 6:6, mas há sempre uma relação também da pessoa e uma resposta àquela pergunta. Portanto, há mais uma componente que dá algo sobre a pessoa e o que se passava na sociedade na época, não é? Uma pequena frase, mas ajuda a compreender algumas coisas. O Capitão Goma acabou por ter uma expressão, por causa da forma como eu apresentei, uma expressão diferente, quer dizer, almofadas de ar com as fotografias lá dentro, também torna aquilo dá-lhe um aspecto lúdico. Sim. Não é? Que também... É uma encenação da fotografia. Exato. Mas tu também sempre fizeste muito isso, não é? Sim. Encenar a imagem. E no Loreto também acabei por usar objetos e molduras da casa ou relacionadas que também traziam uma carga histórica e de passagem do tempo, não é? Sim, acaba sempre por ter relação com essa tua ideia que me perguntaste agora, mas, por exemplo, as matérias, que eu acabei de falar, o livro de matérias, e eu sempre gostei muito do corpo, e isso, por exemplo, é uma expressão que está na dança, sempre também gostei muito da dança contemporânea, e não só, mas um amigo meu tinha a chave de um sítio que era as carpintarias da Central Tejo, e eu disse logo, olha, porque também a ruína também me interessa, como se calhar a grande parte dos fotógrafos, e eu disse-lhe, olha, eu quero ir para lá fotografar, mas quero corpos. E tudo se desenvolveu num dia, numa atitude quase só de voyeur minha, andar atrás deles e eles a descobrirem a matéria, o espaço, tudo aquilo, uma relação que se estabeleceu ali sem um argumento, sem uma encenação. Tudo aconteceu, portanto,
ali foi uma vontade de experimentar, não foi uma observação de que estava algo que tinha que chamar a atenção sobre. Portanto, nem todos os trabalhos que eu faço têm esse ponto de partida. Sim. Sim, varia. Varia. O azul, que foi uma consequência de uma série de viagens de avião que eu fiz em 2 dias, quer dizer, um para lá, 4 viagens para um sítio e depois no regresso, e quando eu cheguei, olhei para as fotografias, comecei a fazer impressões e pus numa caixinha e depois mostrei a uma pessoa, que foi a Levina Valentim, e ela confirmou-me, sim, isso é um livro. Portanto, Sim, as coisas também acontecem assim, não é? Sim. Mas é sempre preciso mostrar, sair da gaveta, não é? Não estar a fazer as coisas para a gaveta, mostrar, relacionar-se com outras pessoas. Eu acho circular. que isso é muito importante, ouvir os outros. Eu nem sempre vou perguntar, mas o diálogo com o outro é importantíssimo. Para mim sempre foi. Mesmo que não vá mostrar o que eu estou a fazer, mas discutir ideias. Pois, descobrem-se novas coisas, Sim. novos caminhos. O Fora de Jogo, por exemplo, surgiu porque eu não gosto de futebol e vi um anúncio sobre um concurso do Instituto das Artes, em 2004, sobre o Euro 2004. E eu disse, eu quero concorrer a isto. E nesse a fim de semana, aquilo saiu no sábado, no Expresso, nesse fim de semana eu fui para a casa de um casal amigo que eu às vezes fazia, eu cheguei a fazer residências lá também, na Tapada da Tojeira, no Senta, e fomos tomar um café numa aldeia, que era Perais. E eu olho para o que está à minha frente e era uma paisagem com um campo de futebol no centro, daqueles campos pequenos, com um murinho à volta, e aquilo parecia uma nave espacial pousada ali. Quando eu digo espacial, não é espacial, mas estás a ver, um objeto estranho na paisagem. Depois as nuvens, e eu disse, é isto que eu quero fotografar, são os campos de futebol das aldeias. E depois lembrei-me ao mesmo tempo de quando eu era pequena, que também a importância que tinha sido quando construíram o campo de futebol na aldeia onde os meus pais tinham nascido, porque eu ia lá todos os verões de férias. E, portanto, essa excitação que a mim não me dizia nada, mas percebi que as pessoas davam importância àquilo. E, portanto, isso depois surgiu um projeto que foi bastante interessante e que foi publicado em postais e que fiz com o António Cochete. Ele ajudou-me imenso também e levou-me por aí fora à procura dos campos de futebol na paisagem. Portanto, a transformação, Sim. a alteração também ali Sim. daquela paisagem, terraplanagem, para construir ali um espaço para as pessoas andarem a jogar com uma bola. Jogar a bola. Mas eu não me interessava ver as pessoas a jogar, era mais o espaço. Claro. Pois, há coisas que nascem assim do momento que tu sentes alguma coisa. Sim. Há várias coisas podem despolutar um trabalho e há um primeiro acontecimento, digamos que, pensando no Lins, um primeiro fósforo a acender-se num plano muito, muito próximo, close-up, e depois várias coisas acontecem. Desenvolvem-se. Eu, por exemplo, nós viajávamos muito pelas serras com o Jeep e não sei o quê. E eu pensava assim, não vou fotografar paisagens, eu quero usufruir desta experiência, mas não vou... E depois aí surgiu-me o nós, porque nós intervimos na paisagem constantemente, não é? E, portanto, algumas fotografias não têm ninguém, mas em geral têm sempre uma ação do humano que com quem eu estava, ou que eu levei, ou, enfim, são várias coisas e é quase tudo relacionado com a família. Portanto, mas demorou tempo a conseguir fazer isso. A conseguir perceber. Se calhar devia ter ao mesmo tempo feito bastante trabalho documental sobre tudo o que ia vivenciando ali, mas pouco fiz.
Pois fez-se o trabalho, não se fez o resto. Sim, mas não tens que fazer Sim, tudo o sim, que sim, vês. claro. Para dizer que nem sempre. Sim, sim. Faz-se o que faz sentido a cada momento, não é? Sim. O Branco também foi uma série que eu desenvolvi a partir da ideia do autorretrato, mas eu admiro imensos autores que partem de si ou fazem autorretrato ou autorrepresentação e eu não queria ir por aí porque não ia trazer nada, penso eu, nada de novo ou nada de que fosse relevante. Então comecei a pensar fazer aquilo sou eu, o que me representa. E portanto o Branco tem isso, tem alguns autorretratos, mas vai ver desde o álbum de família a partes do meu arquivo, a coisas novas, também alguns objetos, etc. E até usei esse projeto como para desenvolver o meu mestrado. Ou seja, o mestrado ajudou-me a concretizar aquilo que estava enorme e obrigou-me, entre aspas, a refletir e a concretizar esse projeto que depois, só 7 anos depois, é que veio a ser exposto na Monumental. Mas pronto, não parte dessa questão da observação da mesma forma que alguns. Sim, sim. Portanto, nem tudo eu faço da mesma Sim, forma. sim. Tem vários pontos de entrada. Várias ressonâncias, digamos assim. Está bem. Bom, Luísa Ferreira, acho que foi uma conversa interessante. Espero que as pessoas aproveitem esta informação e conheçam um pouco melhor a tua carreira para quem não conhece. E obrigado pela tua disponibilidade. Eu é que agradeço mesmo a tua abertura e vontade de conhecer, de falar, de conversar. Também já nos cruzamos muitas vezes ao longo da tua carreira como fotógrafa e artista, e nomeadamente na Galeria Diferença. Sim. Portanto, também te agradeço tudo isso. Ok, obrigado. Obrigada. Tchau.